Estamos vivendo uma era de incertezas e turbulências. A cada dia que passa, novos eventos sacodem o mundo, trazendo consigo medo, insegurança e questionamentos. Será que esses acontecimentos são apenas fruto do acaso? Ou estamos testemunhando os sinais claros dos últimos tempos, como profetizado na Bíblia? No vídeo de hoje, vamos explorar os eventos atuais à luz das Escrituras, revelando uma realidade que poucos têm coragem de encarar. O que estamos vendo não é apenas uma série de eventos isolados, mas uma convergência de sinais que apontam para algo muito maior e mais profundo. A história está se desenrolando diante dos nossos olhos, e aqueles que estão atentos às profecias bíblicas reconhecem que estamos vivendo em tempos sem precedentes. Por isso, é mais importante do que nunca que você esteja informado e preparado. Antes de mergulharmos nessa análise profunda, inscreva-se no canal Essência Cristã e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que desafiam a mente e fortalecem a sua fé em tempos tão conturbados. Sua participação é fundamental para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Desde os tempos antigos, a Bíblia tem nos alertado sobre um tempo de grande tribulação, onde o caos reinaria antes da volta de Cristo. Será que estamos vivendo esse tempo? Olhando ao nosso redor, é difícil não notar que o mundo está em uma espiral descendente. Valores cristãos que por milênios foram o alicerce da civilização estão sendo sistematicamente destruídos. Estamos trocando a moralidade pela conveniência, a fé pela dúvida e a verdade pela relatividade. Os sinais são inegáveis, mas infelizmente muitos preferem ignorá-los. O apelo por uma vida confortável, sem desafios morais, leva muitos a se afastarem da verdade. No entanto, a palavra de Deus permanece inabalável, e aqueles que a seguem encontram nela a força e a orientação necessárias para enfrentar esses tempos difíceis. Neste vídeo, vamos analisar se os eventos atuais, desde desastres naturais até o colapso moral da sociedade, são realmente sinais de que estamos nos aproximando do fim. Não se trata de alarmismo, mas de uma reflexão profunda sobre o que as Escrituras nos dizem e como isso se aplica ao que estamos vivenciando hoje. Sinais no mundo atual. Os desastres naturais são uma das formas mais visíveis de perturbação. Em Mateus 24:7, lemos que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Hoje, testemunhamos a Terra reagindo violentamente. Terremotos devastadores, tsunamis, incêndios florestais que consomem vastas regiões e furacões que deixam um rastro de destruição. Não é coincidência que estes eventos estejam aumentando em frequência e intensidade. Esses desastres não apenas causam destruição física, mas também minam a estabilidade emocional e espiritual das pessoas. Muitas vezes, eles são vistos como meros fenômenos naturais, mas a Bíblia nos ensina a olhar além da superfície. Esses eventos podem ser entendidos como parte de um julgamento maior, um chamado à humanidade para que se arrependa e volte ao caminho da verdade. Além dos desastres naturais, há um aumento notável da violência e da iniquidade. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3:2. Estamos vendo o colapso da moralidade tradicional, onde o que antes era claramente errado, agora é amplamente aceito e até mesmo celebrado. A violência, em todas as suas formas, está se tornando uma norma em nossa sociedade. Desde guerras e conflitos internacionais até o aumento da criminalidade nas cidades, a paz parece cada vez mais distante. A iniquidade se multiplica e as pessoas se tornam insensíveis ao sofrimento alheio. A empatia, que é uma característica fundamental dos ensinamentos de Cristo, está sendo substituída pelo egoísmo e pela indiferença. Mas talvez o sinal mais alarmante seja a perda de fé e o crescimento da apostasia. O cristianismo, que uma vez foi a força moral que guiava o Ocidente, está sendo atacado de todos os lados. Em algumas partes do mundo, ser cristão é quase um crime. Valores que sustentaram sociedades por séculos estão sendo descartados em nome de uma falsa progressividade. Este abandono da fé não é apenas uma questão de números, é um reflexo de uma crise espiritual profunda. As pessoas estão buscando significado em lugares vazios, substituindo a verdade de Deus por filosofias humanas que prometem muito, mas entregam pouco. Esse afastamento da fé não apenas afeta os indivíduos, mas também desestabiliza toda a sociedade, que perde seu senso de propósito e direção. Simbolismo em eventos globais. Há também o simbolismo evidente em eventos globais, que muitos acreditam serem sinais dos tempos. Tomemos,
por exemplo, as Olimpíadas de 2024, que geraram polêmica ao redor do mundo cristão. As cerimônias de abertura e encerramento foram repletas de simbolismos que muitos interpretaram como referências anticristãs e esotéricas. Muitos sugerem que essas cerimônias não foram meros espetáculos artísticos. Elas continham mensagens subliminares e símbolos que apontam para um mundo cada vez mais distante de Deus, onde o homem tenta se exaltar acima do Criador. A Bíblia nos adverte sobre a vinda de falsos profetas e sinais enganosos. Estamos vendo esses sinais agora, disfarçados como entretenimento. Esses eventos globais que deveriam ser ocasiões de celebração da unidade e da paz, muitas vezes são usados como plataformas para promover ideologias que vão contra os princípios cristãos. As mensagens que são transmitidas nesses eventos podem parecer inofensivas na superfície, mas ao serem analisadas com um olhar crítico, revelam uma agenda que busca afastar as pessoas de Deus e de seus mandamentos. Além disso, a crescente pressão por um governo mundial, por meio de organizações internacionais, levanta preocupações. Em Apocalipse 13, é mencionado um sistema de governo único, onde todos estarão sujeitos ao controle do anticristo. As discussões atuais sobre a necessidade de uma governança global, especialmente após crises como a pandemia, fazem muitos acreditarem que estamos cada vez mais perto desse cenário. Esse movimento em direção a um governo mundial não é apenas uma questão política, é um sinal espiritual. A busca por controle centralizado e a erosão das soberanias nacionais são vistas por muitos como o caminho para a chegada do anticristo, que usará esse poder global para impor sua vontade sobre todas as nações. A vigilância e o discernimento são essenciais para não sermos enganados por essa falsa promessa de paz e segurança. Israel, o epicentro das profecias bíblicas, continua a ser o ponto focal de conflitos e disputas globais. A fundação do Estado de Israel em 1948 foi um marco que muitos cristãos consideram como o início da contagem regressiva para os últimos dias. A Bíblia menciona que Jerusalém seria uma pedra pesada para todas as nações. Zacarias 12:3. E o que vemos hoje é exatamente isso. A crescente tensão em torno de Jerusalém e as disputas territoriais em Israel não são meras questões políticas. Para os que acreditam nas profecias bíblicas, esses conflitos são parte do plano divino que culminará na segunda vinda de Cristo. Quando olhamos para as nações ao redor de Israel, especialmente aquelas que desejam ver sua destruição, vemos o alinhamento de forças que o profeta Ezequiel descreveu no capítulo 38. O conflito em Israel não é apenas uma guerra territorial, é uma batalha espiritual que tem implicações globais. A cidade de Jerusalém, que é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, é o centro dessa batalha, e sua importância nas profecias bíblicas não pode ser subestimada. O desenrolar dos eventos no Oriente Médio deve ser observado com atenção, pois eles podem ser o catalisador para os acontecimentos finais descritos nas Escrituras. O colapso dos valores cristãos. Enquanto os sinais proféticos se desenrolam no mundo físico, há outro sinal menos tangível, mas igualmente alarmante: o colapso dos valores cristãos. Estamos vivendo em uma era onde o bem é chamado de mal e o mal de bem. Tudo aquilo que nossos antepassados lutaram para preservar está sendo destruído em nome de uma falsa liberdade. A ideologia moderna, muitas vezes disfarçada de tolerância ou progresso, está em guerra aberta contra o cristianismo. A fé cristã, que por séculos foi a bússola moral da humanidade, agora é ridicularizada e demonizada. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, muitos abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Estamos vendo uma inversão dos valores fundamentais que sustentaram a sociedade ocidental. O respeito pela vida, a importância da família, a dignidade humana, tudo isso está sendo desmantelado diante dos nossos olhos. O que antes era considerado sagrado, agora é alvo de escárnio. Estamos trocando a verdade eterna por mentiras convenientes, e isso está levando o mundo a um caminho hostil, onde a moralidade é determinada pela opinião pública e não pela palavra de Deus. Essa rejeição dos valores cristãos é particularmente perigosa, porque mina a base sobre a qual nossa sociedade foi construída. Sem esses valores, a sociedade se torna vulnerável ao caos
e a desordem, e as pessoas perdem o senso de propósito e direção. O que estamos testemunhando é uma revolução silenciosa, mas poderosa, que está destruindo tudo o que é bom e justo. A vinda do anticristo e o governo mundial. Outro sinal que não pode ser ignorado é a preparação para a vinda do anticristo. A Bíblia nos avisa que antes do fim surgirá um líder global que enganará as nações com promessas de paz e segurança. Em Apocalipse 13, é descrito um sistema de governo onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Hoje, a ideia de um governo global está ganhando força. Crises como a pandemia de Covid-19 e as mudanças climáticas são usadas como justificativas para centralizar o poder em uma única entidade global. Para aqueles que acreditam nas Escrituras, isso não é apenas uma tendência política, é o cumprimento das profecias de que o anticristo estabelecerá um reino na Terra antes da volta de Cristo. Estamos vendo também o avanço de tecnologias que poderiam ser usadas para implementar esse sistema de controle. A tecnologia de identificação digital, as moedas digitais e a vigilância em massa são passos que podem levar ao cumprimento dessa profecia. Muitos se perguntam, estamos sendo preparados para aceitar o sistema da besta sem nem perceber? Essas tecnologias, embora apresentadas como soluções para problemas práticos, carregam consigo o potencial de controlar e subjugar as populações de maneiras nunca antes vistas. A combinação de vigilância onipresente, controle econômico centralizado e a capacidade de monitorar cada movimento e transação está criando as condições perfeitas para o surgimento de um governo totalitário global. A pergunta que devemos nos fazer é: estaremos prontos para resistir a esse sistema quando ele for imposto? Então estamos vivendo os últimos tempos bíblicos? Os sinais estão por toda parte, desde os desastres naturais até o colapso dos valores morais e a crescente aceitação de um governo global. Jesus nos advertiu para estarmos sempre vigilantes, pois ninguém sabe o dia ou a hora em que ele voltará. Mas os sinais que vemos hoje são mais do que suficientes para nos manter em alerta. Este não é o momento para complacência. É um chamado para cada um de nós fortalecer nossa fé, renovar nosso compromisso com Deus e nos preparar para os desafios que estão por vir. A Escritura nos ensina que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, e essa perseverança começa com a vigilância e o discernimento espiritual. Se este vídeo te fez refletir sobre o estado atual do mundo e o que isso significa para a sua fé, inscreva-se no canal Essência Cristã. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam despertar para a realidade dos tempos em que vivemos. Este é o momento de fortalecer a sua fé, de se apegar aos ensinamentos de Cristo e de permanecer firme em um mundo que está se tornando cada vez mais hostil à verdade. Lembre-se, a escuridão pode parecer forte, mas a luz de Cristo é mais poderosa, e é essa luz que nos guiará através desses tempos sombrios até o glorioso retorno do nosso Senhor.